Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Boa noite, graça e paz da parte de Deus, que é Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É muito bom estarmos juntos mais uma vez, nesta noite de quinta-feira, a quinta da oração, quinta da palavra, em que nós intercedemos, em que nós louvamos, em que nós meditamos na palavra do Senhor, estudamos a Bíblia. E é bom, mesmo à distância, mesmo que estejamos assim, longe fisicamente, mas nós estamos pertinho através da internet. Estamos juntos como igreja mais uma vez nesta transmissão. Nós estamos partilhando da comunhão
que temos como Igreja Batista de Neves e também com outros irmãos de outras igrejas, com você visitante, você que não é membro da Igreja Batista de Neves ou de nenhuma igreja evangélica, está conosco também neste culto. Nós nos alegramos por podermos estar juntos. E eu quero ler com você o Salmo 124. Salmo 124 é um salmo que fala do livramento de Deus para com o seu povo. Como Deus é com o povo de Israel no passado, como Deus abençoou aquele povo, como Deus o livrou, o libertou deles terem submergido, morrido nas águas, e como o Senhor os fez escapar do laço do passarinheiro e deu socorro a eles, aquele povo. E o Salmo 124 diz assim: Cântico dos degraus de Davi. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A declaração do salmista, neste Salmo 124, neste cântico dos degraus, neste salmo do rei Davi, é a declaração que se não fora o Senhor ao lado de Israel, Israel teria perecido enquanto povo, Israel teria sido vencido pelo Egito, pela Babilônia, por tantas outras nações, mas Israel persistiu, porque o Senhor livrou Israel, o Senhor deu libertação àquele povo, que Deus chamava de seu povo. Apesar da infidelidade do povo de Israel, apesar de tudo que Israel fez contra o Senhor, Deus livrou Israel. Deus ainda resgatou o seu povo, ainda chamou o seu povo de seu, e ainda guardou Israel, dizendo que Israel era o seu povo especial. E por isso o povo declara através deste salmo: bendito seja o Senhor, o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E esta mesma palavra Deus dá para mim e para você hoje, amém? O nosso socorro está em nome do Senhor. Se não for o Senhor ao nosso lado, que seria de nós? Se não for o Senhor ao nosso lado, e digamos nós, no que seria de nós? O que seria de nossas vidas? O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Ore comigo, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, abaixe a sua cabeça, de olhos fechados, reconheça a grandeza de Deus, reconheça que, se não é o Senhor ao seu lado, o que será da sua vida, o que será de sua família? Se não é o Senhor ao nosso lado, o que será da igreja? E nós podemos dizer: bendito seja o nome do Senhor, nosso socorro está no nome dEle. Pai maravilhoso, Pai de misericórdia, Pai bondoso, Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor de nossas vidas,
Nós somos teu povo, Pai, e nós estamos reconhecendo que se não é o Senhor ao nosso lado, o que seria de nós, o que será de nós? Estamos declarando que tu és grande, que o teu nome é bendito. Estamos declarando que o nosso socorro está em teu nome. Neste tempo difícil que estamos vivendo, tempo de isolamento social, tempo em que estamos ficando em nossas casas, tempo em que estamos separados fisicamente como igreja, mas juntos na comunhão, juntos em oração, juntos através da internet. Neste tempo, Senhor, em que estamos vivendo esta pandemia desse vírus, nós declaramos que o nosso socorro está no teu nome. Nestes tempos, Pai, que vivemos todos esses desafios, nós declaramos que tu és o nosso Deus, e ai de nós se não for o Senhor. Nós assim consagramos nossas vidas, Pai, entendendo a verdade deste Salmo 124, deste cântico que o teu povo de Israel, louvava no passado, que o teu povo usava quando fazia as peregrinações. Hoje também nós, o teu povo, cantamos o Salmo 124, dizendo que tu és bendito, dizendo que confiamos em ti, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar, vamos louvar mais uma vez através da música. Exalte o Senhor. Coloque a sua voz agora, meu irmão, e louve o Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto
custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos em Cristo, minhas ovelhas da Igreja Batista de Neves, queridos irmãos de outras igrejas, você visitante, estamos ainda assim cultuando o nosso Deus através da internet, mas estamos juntos em comunhão, juntos em oração, juntos através desta transmissão. E você aí não está você não está assistindo um culto, pelo contrário, você está prestando um culto a Deus. Então tenha esta consciência, você não está aí assistindo, você não está aí como se estivesse assistindo um filme, assistindo uma série, não. Você está prestando um culto a Deus, amém? Então juntos assim, vamos continuar, porque a gente ainda vai permanecer durante algum tempo com essa questão de isolamento social, de não termos os cultos presenciais. O governador do estado decretou mais 15 dias para que a gente fique assim. Então a gente ainda vai permanecer algum tempo desta forma, prestando culto a Deus através da transmissão. Mas em breve eu creio que nós voltaremos a estar todos juntos aqui no templo, juntos com o culto presencial. E enquanto a gente não tem o culto presencial, a gente precisa também dizimar, ofertar, entregar os alimentos para as cestas básicas da ação social. E por isso, eu quero ler aqui um texto, aliás, dois textos. Malaquias 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O verso 10 de Malaquias 3 começa dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E nós não podemos fazer isso, trazer os dízimos e as ofertas aqui no templo. Nós não estamos tendo os cultos presenciais. Então você não pode pegar o seu envelope, colocar aqui o dízimo, a oferta, e de forma física, presencial, colocar aqui no gasofilácio. Por enquanto ainda não. Então, deposite o seu dízimo, sua oferta, faça transferência para a conta da igreja,
E como a gente sempre tem feito, eu quero aqui, mais uma vez, registrar a conta da igreja para você. E dizer que é no Banco Bradesco, agência 3071, conta corrente 13887-8. Então dizime, oferte através de uma transferência bancária ou através de um depósito. Então você precisa fazer isto para o Banco Bradesco, agência 3071, conta corrente 13887-8. Se você fizer essa transferência através da internet, do computador, do celular, você não precisa nem sair de casa. Então faça essa transferência através de um aplicativo do celular, do seu banco, para a conta corrente da igreja, ou através do computador. Mas você precisa estar atento a essas informações. A conta da igreja no Banco Bradesco, agência 3071, conta corrente 13887-8. Se você for depositar, você tem que ir a uma das agências do Bradesco e com o número da agência, da conta, fazer o seu depósito. E assim você estará dizimando e ofertando. Mas também, meu irmão, Tiago diz lá na sua carta, nós estudamos aqui durante os meses de janeiro, fevereiro e março, a carta de Tiago falando sobre a prática da fé cristã. E a carta de Tiago, lá no capítulo 2, versículo 17, diz: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E eu desafio você a estar aqui também, a comparecer à sede da nossa igreja, de segunda a sexta, no horário comercial, e entregar os mantimentos, entregar aquilo que nós precisamos. Tá dando para ver aí? Os mantimentos? Tá? Então os irmãos estão vendo aqui, leite, arroz, óleo, macarrão, açúcar e tantos outros alimentos que você pode trazer aqui para a igreja. Veja aqui a nossa cesta, como está abençoada. Muitos irmãos já estão trazendo, mas você precisa continuar trazendo estes alimentos. Então você pode deixar aqui na secretaria da igreja, que está funcionando normalmente, de segunda a sexta, de 8 às 17. Qualquer dúvida, ligue aqui para a igreja, fale com o Anderson, que é o secretário de nossa igreja. Você também pode ligar para os seguintes irmãos, ou mandar um zap, irmão Roberto Moura e o casal Jéssica e César. Então esses irmãos estão vendo esta questão do recolhimento dos alimentos. Você também pode doar itens de higiene pessoal, sabonete, sabão, detergente. Então faça isso. A fé sem obras é morta. Muitas pessoas, muitas famílias de nossa igreja e também alguns que são ajudados por nossa igreja precisam do alimento, precisam de itens básicos de higiene. Então faça isso, meu irmão. Entre em contato com os irmãos Roberto Moura, César e Jéssica, ligue aqui para a igreja, traga os alimentos, traga os itens das cestas básicas aqui na secretaria da igreja. Você, meu irmão, que não pode sair de casa, não deve, está aí no grupo de risco devido a esta pandemia do coronavírus, ligue aqui para a igreja, que o nosso diácono Roberto Moura vai até a sua casa e busca os itens da cesta básica, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo pelos dízimos, ofertas que estão sendo através de depósito e transferência, e também pela ação social, pelos itens da cesta básica que precisam ser colocados também no altar do Senhor. Oremos. Pai, te agradecemos
pela fidelidade do teu povo. Te agradecemos pelos dízimos, ofertas, que já estão sendo colocados, Senhor, no teu altar. Te agradecemos, Senhor, pelos itens para a cesta básica, que também já estão sendo entregues. Senhor, mas precisamos que o teu povo seja mais despertado, Pai. Por isso eu te peço que o teu Santo Espírito toque na tua igreja, desperte a tua igreja, para não deixar de entregar dízimos e ofertas, para não deixar faltar mantimento na tua casa, para não deixar de ser fiel, dizimista e ofertante. Ó Espírito Santo, toca, Senhor, no coração da tua igreja, para que os teus servos tragam aqui na sede da igreja os mantimentos, Senhor, os itens de higiene. Nós consagramos nossos bens, nossas vidas, a vida financeira da igreja, consagramos a vida financeira das famílias da igreja. Eu te peço também que não falte pão, mantimento nas casas das famílias da igreja, Senhor. Que não falte o sustento, Pai. Que esta crise que está acontecendo aí, que não atinja, Senhor, membros da igreja, famílias da igreja, em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, para que tenhamos, Senhor, o sustento a cada dia. Consagramos nossos bens, nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora colocar nossos pedidos de oração. Vamos cantar Eu Creio no Poder. Vamos cantar uma vez só, depois a gente ora. Você pode enviar seus pedidos através aí do Facebook. Manda os pedidos, que o pessoal da técnica aí faz chegar até mim de alguma forma, e a gente ora aqui. Vamos cantar. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder de mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu vou me colocar aqui de joelhos então. Se você puder, aí onde você está na sua casa, ou onde você estiver, coloque-se de joelhos também, para nós intercedermos. Chegou algum pedido aí? Então a gente vai orar, mesmo você estando aí nesta distância física, mas estamos conectados com o Pai, estamos conectados como irmãos, estamos conectados através da oração. Então mesmo eu, pastor aqui, vocês aí do outro lado, mas juntos através da oração, nós clamamos ao nosso Deus, nós intercedemos. Então vamos clamar por nossas vidas, por nossas famílias, por nossa igreja. Feche os seus olhos.
Pai, nós clamamos pelas famílias de nossa igreja. Senhor, guarda cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada filho, os irmãos de sangue. Guarda, abençoa, dá união, Senhor, dá tua sabedoria, dá força, dá saúde. Senhor, não deixa faltar o sustento material, o alimento de cada dia. Abençoa, Senhor, as famílias de nossa igreja, e principalmente neste momento em que vivemos, dá unidade, dá comunhão, amor no meio da família, Senhor. Não deixa faltar nada, Pai. Cuida, Senhor, de cada família de nossa igreja. Senhor, abençoa os nossos idosos, nossos irmãos que estão no grupo de risco. Livra-os, Senhor, deste vírus. Guarda-os, Senhor, para que eles não tenham nenhum problema quanto a isso, Pai. Cuida deles. Senhor, nós te clamamos também por alguém agora que esteja pedindo pela sua própria vida, pelo seu lar, por um familiar, um parente, por um amigo, um colega, um vizinho, que precisa de um milagre na vida, Senhor, que precisa de um milagre porque está com uma enfermidade que para os homens é impossível a cura, mas nós clamamos pelo teu poder, Senhor, que o Senhor opere um milagre. Clamamos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão agora pedindo por suas próprias vidas ou por outras vidas, que precisam de uma porta de trabalho, que precisam do sustento financeiro. Senhor, nós te clamamos, Pai. Clamamos para que o Senhor esteja operando milagres, que o Senhor esteja abrindo portas. Senhor, clamamos também por aqueles que pedem pela conversão de um marido, de uma esposa, de um filho, a volta de um filho que está afastado de Ti, aqueles que estão clamando, Senhor, pela sua comunidade, o seu bairro, para que haja paz, para que haja conversão, Senhor, de vizinhos. Senhor, ouça as orações do Teu povo, Pai. Ouça as orações, Senhor, das famílias, dos nossos irmãos, pelos seus lares, por suas próprias vidas, por alguém querido. Senhor, derrama agora, Pai, eu te clamo em nome de Jesus, derrama cura, libertação, restauração, salvação. Pai, te clamamos também, Senhor, por este vírus que tem atingido o nosso Brasil, nosso mundo, que o Senhor nos livre, nos proteja, que o Senhor, Pai, sendo da Tua vontade, pare em nome de Jesus a contaminação deste vírus, a disseminação, Senhor. Eu te peço, pare em nome de Jesus, se é a Tua vontade. Mas, Senhor, diante de tudo isso, dá-nos, Pai, o entendimento daquilo que precisamos viver, daquilo que precisamos consertar em nossas vidas, enquanto Teus servos, enquanto igreja. Senhor, esta é uma grande oportunidade, para que nós busquemos mais a Tua palavra, busquemos mais a Tua presença. Esta é uma grande oportunidade, Senhor, para que nós estejamos mais em comunhão, valorizando mais a proximidade uns com os outros, porque estamos em isolamento social nas casas. Senhor, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, Pai, para que a Tua igreja aproveite esse momento como uma oportunidade para Te buscar mais, para consertar coisas que precisam ser consertadas dentro da vida, para perdoar, para pedir perdão, para valorizar o momento que é estar na Tua casa, que é estar com os irmãos. Senhor, dá esse entendimento a todos nós, em nome de Jesus. Assim nós intercedemos,
crendo no poder da oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma vez, cante, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Só um momento, Gabriel. Nós recebemos aqui alguns pedidos de oração e eu vou ler aqui e vou entregar esses pedidos nas mãos do Senhor. Não sei se chegaram mais alguns pedidos aí, não, através do Face. Chegaram? Então, se você puder mandar aqui para o meu zap, Rafael. Então, vamos orar. Wanda Santoro pede pela sua família. A irmã Gláucia pede pela Ludmila, para a gente lembrar de continuar orando. A Ludmila pediu aqui oração no domingo passado. A Solange de Oliveira pede oração pelo Orlando Costa. Josélia Souza pede oração pelo João Pedro, que está fora do Brasil. A Josele e família, né, estão pedindo oração. E também pelo João Pedro, que está fora do Brasil. Tem mais algum aí? Não, né? São esses mesmos. Então vamos orar aqui. Senhor, eu te peço, abençoa a irmã Wanda, sua família, abençoa a Ludmila, nós clamamos pela vida dela mais uma vez, que o Senhor esteja tirando do seu coração qualquer desejo ruim, qualquer sentimento ruim, e abençoando-a com cura, Senhor, naquilo que ela está vivendo. Abençoa, Senhor, a Solange, também que pede pelo Orlando, abençoa o Orlando naquilo que ele precisa. Abençoa a nossa irmã Josélia também, sua família, cuida deles. Abençoa, Senhor, o João Pedro que está fora do Brasil. Nós clamamos o teu poder por estas vidas, por essas famílias. Derrama cura, Senhor. Cuida, dá sabedoria, dá saúde, dá livramento. Abençoa em outras questões que eles estão pedindo que não mencionaram aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor agora e estudar a palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Então, se você não tem a sua Bíblia em mãos, se você já tiver, abra a sua Bíblia. E eu quero aproveitar este tempo que a gente está falando de quarentena, mas na verdade a gente não viveu uma quarentena ainda, não é? Porque quarentena são 40 dias, então a gente está vivendo uma quinzena, que são 15 dias, e agora essa quinzena foi renovada, pelo menos pelo governo do estado, mas
outras cidades aí estão falando em mais tempo, mas a verdade é que esse termo acabou ficando, não é, como algo que a gente usa, é a quarentena, mas quarentena na verdade são 40 dias, isso aí era usado no passado em relação a algumas doenças, ele vai cumprir a quarentena, então ele vai cumprir os 40 dias para ficar lá em isolamento e ter a cura e passar o período de transmissão, né, ele não transmitir mais para ninguém, mas aí esse termo ficou hoje, quarentena. Então a gente fica 15 dias em casa, fica uma semana, fica 20 dias e a gente chama de quarentena. Mas na verdade quarentena são 40 dias. Mas como a gente está usando essa expressão, quarentena, ou a gente fala em isolamento social, ou a gente fala em ficar nos nossos lares, nas nossas casas, as pessoas estão usando lá hashtag fica em casa. Eu quero estudar com os irmãos nesta noite de quinta-feira. Na semana passada nós terminamos o estudo da carta de Tiago e ainda nós não vamos começar um novo estudo sistemático. Eu vou esperar mais um pouco para a gente começar um estudo assim como a gente fez da carta de Tiago. Então hoje, aproveitando esse sentido de quarentena, eu quero estudar com os irmãos lá em Lucas capítulo 4 e meditar com os irmãos sobre a quarentena de Jesus. Mas aí sim, o tempo que Jesus ficou lá no deserto, sendo tentado pelo diabo, e esse tempo foi um tempo de 40 dias, foi uma quarentena de verdade. E eu quero estudar então com vocês nesta noite de quinta, aprendendo com a quarentena de Jesus, aprendendo com os 40 dias em que Jesus ficou lá no deserto. Que lições nós podemos tirar para as nossas vidas então? Vamos ler Lucas capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Lucas 4, de 1 a 13. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos da terra. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos teus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vamos então aprender algumas lições para a nossa vida sobre a quarentena de Jesus. Jesus então estava cheio do Espírito Santo, porque Jesus acabara de ser batizado por João Batista. Nós temos aquela cena maravilhosa, o Pai do céu diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O próprio Filho está ali, que é Jesus Cristo,
a pomba aparece representando o Espírito Santo, e Jesus então está com a unção do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, a direção do Espírito de Deus, para começar o seu ministério. Então ele, como diz o verso 1 do capítulo 4, cheio do Espírito Santo, ele volta do Rio Jordão, onde ele havia sido batizado por João Batista, e ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá no deserto, ele fica 40 dias se preparando para começar seu ministério, e lá ele está em jejum, em oração, se preparando, e o diabo tenta o Senhor Jesus, colocando para ele 3 tentações, e naqueles dias Jesus não come nada, ele está ali em jejum, e ele tem fome, e aí o diabo começa então a tentar o Senhor, e justamente a primeira tentação que o diabo coloca para Jesus, é a tentação em relação ao seu desejo de comer, em relação à carne, quando ele diz, você está com fome, e se você é o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão, e aí Jesus diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois o diabo vai para a segunda tentação, o diabo leva Jesus a um alto monte, e lá do alto monte, o diabo mostra ao Senhor todos os reinos da terra, e ele diz ao mestre, eu vou te dar tudo isso aqui, eu vou te dar todos esses reinos, toda esta glória, todo este poder, são meus, diz Satanás, e eu dou a quem eu quiser. E aí Jesus diz, não, eu não quero todos estes reinos, eu não quero este poder e esta glória, mas o diabo queria isso, em troca da adoração a ele mesmo, e ele diz para Jesus, eu vou te dar todos os reinos, o poder, a glória, se você se prostrar agora e me adorar. E Jesus responde, está escrito, só ao Senhor adorarás, só a Ele servirás. E aí o diabo vai para a terceira e última tentação, quando Satanás leva o Senhor até Jerusalém, ao lugar mais alto do templo, e ele diz então para Jesus, se você é o Filho de Deus, se lança daqui, se lança desse lugar alto, e está escrito lá nas Escrituras, que você pode dar ordem aos anjos, para te pegarem aqui, para te salvarem, e você estará aqui em glória, descendo das alturas com os anjos. Mas Jesus responde, não tentarás, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E assim terminam as tentações ao Senhor Jesus, feitas pelo diabo. É muito interessante porque Satanás cita as Escrituras, o diabo conhece as Escrituras, e ele cita o Antigo Testamento, palavras que estão nas Escrituras, no Antigo Testamento judaico, mas Jesus rebate a todas as citações de Satanás, a todas as tentações, citando também as Escrituras, principalmente a Torá. Jesus cita o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá, particularmente o Deuteronômio, quando ele responde ao diabo e diz, você não vai conseguir me vencer com essas 3 tentações. E a gente aprende, com esse momento que Jesus está vivendo, que Jesus enfrentou 3 tipos de tentação. Jesus enfrentou primeiro a tentação da concupiscência da carne, o desejo da carne, quando o diabo diz a ele, no verso 3 do capítulo 4 de Lucas, se você é o Filho de Deus, você está com fome, você passou 40 dias aqui no deserto, então transforma esta pedra em pão. É o desejo da carne, o desejo de satisfazer a fome. Jesus é tentado na questão da concupiscência da carne. Depois Jesus é tentado numa segunda questão, a concupiscência dos olhos, quando o diabo leva Jesus até um lugar alto, até um monte, lá nos versos 4 e 6, isso é colocado então
para Jesus, nos versos 5 e 6, perdão, quando o diabo leva Jesus a um alto monte e mostra então os reinos do mundo. Ele leva Jesus a olhar os reinos, ele leva Jesus a cobiçar o poder, a glória, olhando os reinos do mundo. Jesus é tentado na concupiscência dos olhos. E em terceiro lugar, Jesus é tentado na soberba da vida. Porque Jesus, quando ele é levado ao lugar mais alto do templo em Jerusalém, é tentado a se declarar como Deus, a entrar em glória e majestade, caindo lá do alto do templo, segurado pelos anjos. Mas aquele não era o momento ainda de Jesus cumprir a sua missão, e nem era desta forma. Jesus deveria ainda passar algum tempo na terra, pregando, ensinando, curando, realizando milagres, e o seu alvo era morrer na cruz e ressuscitar. E o diabo queria perverter essa missão de Jesus, queria que ele se jogasse ali do alto do templo, e que ele mostrasse a sua glória, que ele tivesse orgulho, a soberba da vida, de descer lá do alto, segurado pelos anjos. Jesus então é tentado na concupiscência da carne, quando ele é tentado a transformar a pedra em pão. Jesus é tentado na concupiscência dos olhos, quando ele é tentado a olhar os reinos e a cobiçar os reinos do mundo. Ele é tentado em relação à soberba da vida, quando ele é tentado a desejar ter o orgulho, a ser igual a Deus, mas aquela não era a sua missão. Estas tentações de Jesus, essas três tentações que ele sofre, são as mesmas tentações que estão lá no Gênesis. Se você abrir a sua Bíblia, abra lá a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, verso 6, você vai entender que o homem e a mulher, lá no começo da humanidade, eles também são tentados pelo diabo, representado lá no Gênesis pela serpente, que então chega diante da mulher, do homem, e tenta aquele casal, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Gênesis 3, versículo 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olhem, observem aqui no texto, que o verso 6 de Gênesis 3 está dizendo que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, desejo da carne, desejo material, desejo físico. A árvore era boa para comer, ela também era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, e era uma árvore desejável para dar entendimento, porque se eles comessem daquela árvore, eles teriam o entendimento do bem e do mal, eles seriam iguais a Deus. E o próprio diabo fala isso no verso 5, os olhos de vocês vão se abrir se vocês comerem da árvore, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que tentação que já está na vida do ser humano desde o começo, ser igual a Deus, ser Deus. Essa tentação de ter o orgulho, de ter a soberba, de estar acima dos outros, de ser igual a Deus ou estar acima do próprio Deus. As mesmas tentações que Jesus enfrenta, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são as mesmas tentações que o homem e a mulher enfrentaram lá no começo da humanidade. A árvore representa esta tentação. A árvore boa para comer é a concupiscência da carne para aquele casal. A pedra se transformar em pão
é a tentação da concupiscência da carne para Jesus. A árvore agradável aos olhos é a tentação da concupiscência dos olhos para aquele casal lá no início da humanidade. Quando Jesus olha os reinos e é tentado a ter poder e glória, ele então tem a tentação da concupiscência dos olhos. Quando aquele casal está diante da árvore e vê que a árvore é desejável para ter o entendimento do bem e do mal, eles sofrem a tentação da soberba da vida. Quando Jesus é tentado pelo diabo a se jogar do templo e ter os seus anjos, os anjos de Deus, do seu Pai, o guardando e o trazendo das alturas, ele é tentado na soberba da vida. Mas a diferença é que o casal lá no Gênesis pecou. O casal lá no Gênesis sofreu as 3 tentações e então pecou. Eles acabaram caindo nas tentações da carne, dos olhos e da soberba. Jesus não. Jesus enfrentou as 3 tentações e ele resistiu ao diabo. Quando ele sofreu a tentação da concupiscência da carne, ele responde com as escrituras e resiste à tentação. Quando Jesus sofre a tentação da concupiscência dos olhos, ele cita as escrituras, ele cita a Torá, e ele então resiste à tentação. Quando Jesus sofre a tentação da soberba, ele cita mais uma vez a Torá, o Deuteronômio, e ele resiste à tentação. Diferentemente do casal, do homem e da mulher no início da humanidade, que sofreram a tentação e caíram e pecaram e foram afastados de Deus por causa disso. Jesus não caiu às tentações. Jesus resistiu às 3 tentações. E a carta de João, que nossa igreja estudou aqui aos domingos, nos meses de janeiro e fevereiro, ela fala dessas 3 tentações. Na palavra de Deus, lá na primeira carta de João, abra aí se você está com a palavra de Deus em mãos. Primeira carta de João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba, o orgulho, isso não vem de Deus, não vem de Cristo. Cristo resistiu a isso, mas isso vem do mundo, está no mundo. Por isso nós, meus irmãos, que estamos neste mundo, como igreja, ainda que não sejamos deste mundo, porque somos do reino celestial, do reino de Deus, mas estamos ainda neste mundo, nós sofremos estas mesmas tentações que o homem e a mulher sofreram lá no Gênesis, que Jesus enfrentou no deserto. Nós sofremos as tentações da carne, dos olhos, do orgulho, e nós precisamos resistir como nosso mestre, porque somos tentados a desejar aquilo que vai satisfazer o nosso corpo, vai satisfazer a nossa carne, aquilo que é material, que é humano, que é terreno. Somos tentados pelos olhos, quando olhamos as realidades deste mundo, somos tentados a ter orgulho, a sermos mais do que os outros, às vezes até a querermos ser iguais a Deus. E nós, como cristãos, não podemos permitir que essas tentações nos vençam. Precisamos aprender com essa quarentena de Jesus, com esses 40 dias lá no deserto. Precisamos resistir a essas tentações, porque elas são do mundo, não são do Pai. Mas eu quero dizer para você, que a gente aprende com esse texto de Lucas capítulo 4, sobre a quarentena de Jesus, mas ainda algumas realidades, e eu quero meditar com você, e citar também o Deuteronômio, que é quando Jesus cita as escrituras, a Torá. Quando Jesus resiste à tentação de transformar a pedra em pão, sabe o que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando a não buscar satisfazer apenas as necessidades imediatas,
humanas, materiais, mas sim buscar satisfazer as necessidades espirituais. Lá no capítulo 4 de Lucas, versos 3 e 4, o diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E aí Jesus cita a Escritura, cita a Torá, cita o Deuteronômio 8, versículo 3, e ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Se você abrir lá em Deuteronômio 8:3, você vai conferir esta palavra que está lá na Torá, e é a palavra que Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Lá na Torá, o ensinamento ao povo de Israel já era que o povo de Israel não deveria viver só de coisas materiais, satisfazer a sua vida apenas de coisas humanas, mas buscar as necessidades espirituais. E Jesus está nos ensinando, com a sua quarentena no deserto, que nós, seres humanos, não podemos depender apenas do pão, apenas das coisas materiais, apenas das coisas terrenas. É claro que a gente precisa trabalhar para sobreviver, a gente precisa do alimento, da água para a gente sobreviver, a gente precisa ganhar o nosso sustento a cada dia e ter o alimento para a gente então sobreviver, mas a gente não pode depender apenas disso. Eu não posso me satisfazer apenas com o meu trabalho, apenas com o alimento, apenas com o conforto da minha casa, apenas porque eu estou lá confortável em casa, assistindo uma TV, confortável no meu sofá. Não é isso apenas que satisfaz as necessidades humanas, porque o ser humano precisa também da palavra que vem de Deus. E qual é a palavra que vem de Deus? É o amor, a esperança, a fé. Basta a gente olhar, por exemplo, pessoas que muitas vezes têm tudo, elas têm o pão, não falta o pão, e muito mais que isso, elas podem comprar qualquer alimento, alimentos caríssimos, elas nem se preocupam em fazer lá uma lista de compra, elas nem se preocupam em ver se o orçamento vai dar, que a compra tem que ser até aquele valor e fica fazendo conta. Não, ela vai lá e enche 4, 5 carrinhos de compra. Ela compra muitas vezes tantas coisas supérfluas até, mas elas não têm a necessidade espiritual satisfeita. Você pode olhar para muitas pessoas assim no nosso mundo, pessoas que têm tudo, têm dinheiro, têm todo tipo de alimento, têm riquezas, podem muitas vezes comprar qualquer carro, podem morar em qualquer lugar, podem viajar a qualquer hora, elas têm o pão, é aquilo que Jesus está dizendo aqui, mas nem só de pão vive o homem. Essas pessoas no nosso mundo têm o pão, têm as necessidades materiais de forma tranquila na sua vida, mas elas têm falta de amor, não têm fé, não têm esperança, não têm perseverança. Nessa situação que estamos vivendo, a gente compreende bem isso, porque não basta a gente ter o pão de cada dia em casa, não basta a gente ter aquilo que é do nosso conforto, porque se as pessoas tiverem tudo isso, e tiverem bem na sua casa, com tudo, mas faltar a esperança, faltar a fé, faltar o amor, elas vão estar vazias. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus está aqui, na revelação que é a Bíblia, e se você buscar aqui na palavra de Deus, você terá fé, esperança, amor, ainda que muitas vezes até você esteja apertado em ter o pão de cada dia, ainda que você tenha dificuldades financeiras, mas você vai ter a palavra de Deus, e mesmo até que você tenha o pão de cada dia, tenha as suas necessidades
humanas satisfeitas de forma tranquila. Mas você precisa também da palavra de Deus. Você precisa de fé, esperança. Quantos hoje agora, por causa desta pandemia, estão sem esperança, estão desesperados? Quantos estão isolados em casa e estão sem amor, sem alguém que esteja lá junto, sem alguém que esteja próximo, dando calor humano? E isso tem que ser uma oportunidade para a gente resgatar os valores de Deus na nossa sociedade. Jesus está ensinando, na quarentena que ele viveu, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não busque apenas as necessidades humanas, meu irmão, minha irmã, busque as necessidades espirituais, busque a palavra de Deus. Eu aprendo ainda uma outra questão. É preciso adorar e servir a Deus, e não absolutizar as coisas do mundo. Jesus está falando lá, respondendo ao diabo, quando o diabo leva até o alto de um monte, e mostra os reinos do mundo, e coloca a tentação de ter poder, glória. Jesus então diz: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Jesus disse, eu não vou te adorar, Satanás. Eu não vou adorar o poder, a glória, a riqueza. Eu não vou servir a estas coisas. Eu não vou servir as coisas do mundo. E hoje tem muita gente, mesmo na igreja, colocando como absoluto, como principal, como essencial, como mais importante na sua vida, as coisas materiais, as coisas deste mundo. Não faça isso. Mesmo na igreja, tem gente buscando isso. Absolutiza as coisas materiais, as coisas humanas. Adora e serve a si mesmo. Adora e serve as coisas do mundo. Mas eu digo para você, adore e sirva a Deus. Jesus citou Deuteronômio mais uma vez, Deuteronômio 6,13, quando ele diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. A Torá já ensina isto: adorar e servir somente ao único Deus. Não podemos servir a nós mesmos e nem as coisas deste mundo. E por último, eu aprendo também a não colocar Deus a meu próprio serviço ou interesse, que é a terceira e última tentação de Cristo. Quando Jesus é tentado a lá do alto do templo, se jogar e se declarar ali como um Deus, como um Messias na terra, recebido pelos anjos. E aí ele diz ao diabo: não vou fazer isso. É como se Jesus estivesse dizendo: minha missão não é esta. Eu não vim ao mundo para isso, para ser amparado aqui pelos anjos, descer em glória do templo, não. Eu vim para morrer na cruz. Eu vim para ressuscitar. E Jesus responde, citando mais uma vez o Deuteronômio, a Torá, Deuteronômio 6,16: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, mesmo Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, participante da Trindade, Jesus não quis colocar o seu Pai a seu próprio serviço ou a seu interesse pessoal. E porque nós muitas vezes fazemos isso, nós não podemos colocar Deus a nosso próprio serviço, a nosso próprio interesse. E sabe quando a gente faz isso? Quando a gente ora e exige de Deus coisas para a nossa vida. Quando a gente ora e diz assim: Senhor, é o que eu quero, é quando eu quero, é onde eu quero, é do jeito que eu quero. Mas Deus não está a meu serviço, nem a meu interesse. Eu é que estou para servir a Deus. E às vezes a gente quer inverter isso e quer colocar Deus para nos servir. E eu aprendo isto com a quarentena de Jesus. Aprenda nesta noite também, meu irmão, e viva isto. Aprenda, minha irmã. Aprenda com esses 40 dias que Jesus passou no deserto. Aprenda que é difícil, é desafio, mas você pode vencer a tentação da concupiscência da carne, do desejo da carne.
Você pode vencer o desejo dos olhos. Você pode vencer a soberba da vida. Você pode vencer estas 3 tentações que Jesus venceu lá no deserto e que Ele deixa como ensinamento para a gente. Você pode aprender com as 3 tentações a não buscar apenas as necessidades humanas, mas buscar as necessidades espirituais. Você pode aprender a adorar e servir a Deus e não absolutizar as coisas do mundo. Você deve aprender a não colocar Deus a seu próprio serviço ou interesse. Aprenda com esta quarentena de Jesus. Aprenda e não faça como o casal lá do Gênesis, como o homem e a mulher, como Adão e Eva, que erraram, se afastaram de Deus, cederam à tentação da carne, à tentação dos olhos e à tentação da soberba. Não faça como aquele casal, mas faça como Jesus, que venceu as tentações, que citou a palavra, que viveu a palavra de Deus, que buscou na sua vida as necessidades espirituais, que adorou e serviu a Deus, que não colocou Deus a seu próprio interesse. Faça isso, meu irmão, minha irmã, aprendendo de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, que este ensinamento maravilhoso de Lucas capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, dos textos que lemos também, Gênesis 3, 6, primeira carta de João 2,16, os textos no Deuteronômio, que todos estes textos, Senhor, possam ser de ensinamento para a nossa vida cristã, que nós possamos aprender, Senhor, daqueles 40 dias que Jesus passou no deserto, e neste momento também de quarentena que estamos vivendo, que nós possamos, Senhor, vencer as tentações, vencer, Senhor, o orgulho, a soberba, vencer as tentações dos olhos e da carne, que nós possamos nos aproximar mais de Ti, buscarmos mais a Tua presença, lermos mais a Tua palavra, que nesse momento de quarentena, Senhor, nós possamos buscar o Teu reino em primeiro lugar, entender que nem só de pão vive o homem, mas da Tua palavra, buscar, Senhor, as necessidades espirituais, que neste momento de quarentena, Senhor, nós procuremos Te adorar e Te servir, e que nós procuremos, Senhor, o Teu interesse, a Tua vontade em primeiro lugar, que nós não busquemos isso para nós mesmos, que nós, Senhor, tenhamos esse ensinamento desta noite de quinta, esse estudo, vivo em nosso coração, e possamos praticá-lo no dia a dia, em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos cantar encerrando o culto desta noite, culto de quinta-feira. Cante conosco, exalte o Senhor, glorifique o nome de Jesus. Vamos juntos declarar: Te adorarão que sustenta-me de pé, não vou perder a guerra, te louvarei meio às tentações, é mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei, e esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Declare:
Exalte o Eu Senhor. não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder a Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Amém? Juntos então nós vamos orar e encerrar este culto de quinta, culto de oração e da palavra. E eu convido você, desafio você a estar no domingo, dia 5 de abril, às 10 horas da manhã e também às 19 horas, conosco através do Facebook, através do YouTube. Nós ainda estamos sem os cultos presenciais, então esteja conosco, reúna a sua família na sala de casa ou em outro cômodo da sua casa, reúna todos, até se você puder fazer isso, chame algum vizinho, chame algum outro familiar, esteja junto em casa, através do computador, do celular, da Smart TV, acompanhando através do Face ou do YouTube, o culto das 10 e o culto das 19, no próximo domingo, 5 de abril, vamos estar juntos, louvando o nosso Deus, trazendo a palavra do Senhor para abençoar a sua vida, e estamos assim juntos como igreja, mesmo separados fisicamente, mas estamos juntos na comunhão pela internet, juntos em oração. Que Deus abençoe a sua vida. Receba a bênção apostólica. Que o teu amor, Deus Pai, que a tua graça, Senhor Jesus Cristo, que tuas consolações, ó Espírito Santo, ó Senhor Deus Trino, estejam com a tua igreja, não só meus irmãos da Igreja Batista de Neves, mas a tua igreja em todo o bairro de Neves, em São Gonçalo, no estado do Rio, pelo Brasil e pelo mundo, irmãos que estão nos acompanhando de vários lugares, agora e para sempre, amém. Deus te abençoe.